Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre geometria. O tema que eu trouxe aqui, geometria, nós vamos conversar sobre a parte inicial. E o interessante é que na geometria plana e na geometria espacial, ambas iniciam-se no mesmo ponto. Então, quando a gente estuda geometria plana, a gente tem duas dimensões, a horizontal e a vertical. Quando a gente estuda geometria espacial, a gente tem três dimensões, a horizontal, a vertical e a profundidade. Então, na geometria espacial, que são três dimensões, todos os conceitos que a gente vai estudar hoje, que são da geometria plana, podemos utilizar na geometria espacial, tá bom? Não esqueça disso. Então, a geometria, ela existe conceitos fundamentais. Os conceitos fundamentais são os conceitos iniciais, a gente chama de entes primitivos, que é quando começa a geometria. São o ponto, a reta e o plano. O ponto, pessoal, a gente representa por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, por exemplo, ponto A. E por esse ponto passam infinitas retas, por exemplo. E o que é uma reta? Uma reta é um conjunto de pontos. Por exemplo, aqui, uma reta R. Ela é infinita para os dois lados, tanto para a direita como para a esquerda, ou para cima ou para baixo, dependendo da posição da reta. A gente chama essa reta de reta R. Vamos verificar que o ponto ele não tem dimensão. A gente fala que é adimensional. A reta, ela tem duas dimensões. A gente fala que é bidimensional. Ou direita ou esquerda, ou para cima ou para baixo. E o último ente primitivo é o plano. O plano, ele é o conjunto de retas e pontos. A gente representa um plano pela letra grega, alfa. E relembrando, a reta a gente representa por uma letra minúscula do nosso alfabeto, R'inho, Sinho. Então, esses entes primitivos, eles não têm uma definição. Então a gente diz que a gente aceita esses conceitos fundamentais sem definição. Apesar de não ter definição, a gente pode imaginar e ter uma ideia do que eles são. Bom, o ponto, você pode olhar o céu e perceber as estrelas, e isso dá a ideia de pontos. Uma reta, você pode olhar o trilho de um trem ou uma rua, dá a ideia de reta. O plano, a gente pode lembrar de uma lousa, e isso te dá a ideia de plano. Então, esses conceitos são aceitos sem definição. Então, a gente chama de entes primitivos, que é quando inicia a geometria. Agora, pessoal, a gente vai falar de postulados. Existe essa palavra postulados ou existe também a palavra axiomas. São palavras um tanto difíceis, pouca gente sabe o que é um postulado ou um axioma, e a gente vai trazer aqui para você. O que é um postulado ou um axioma? Na construção da geometria, o Euclides, que é o pai da geometria, escreveu alguns postulados, alguns axiomas, em um livro chamado Os Elementos. Inclusive, foi um dos livros mais vendidos do mundo, e ainda é. O postulado, turma, ele é uma proposição aceita sem definição. O que é uma proposição? Uma proposição é uma sentença declarativa afirmativa, onde a gente coloca um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Quando essa proposição ela é demonstrável matematicamente, ela se torna um teorema. Por exemplo, o teorema de Pitágoras, teorema de Tales. Quando essa proposição não é demonstrável matematicamente, a gente aceita como uma verdade, ela se torna um postulado ou um axioma. Então, para construir a geometria,
espacial teve que construir a geometria plana, mas para construir a geometria plana precisou-se de postulados. Então olha esse postulado aqui. Quaisquer dois pontos distintos, ou seja, quaisquer dois pontos diferentes, determinam uma reta que passa por eles. Essa reta é única. Então se eu lançar dois pontos no plano, um ponto A e um ponto B, então dois pontos diferentes. Por que diferentes? Eles não podem estar coincidindo um em cima do outro. Esses dois pontos, eu tenho uma reta que passa por eles. Olha só, essa reta eu vou chamar de reta S. Isso é um postulado que o Euclides fez para construir a geometria matemática. A gente coloca um valor lógico verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, esse postulado, ele é verdadeiro, ou seja, há uma proposição onde a gente coloca um valor lógico verdadeiro. Por dois pontos quaisquer, passa uma única reta. Tudo bem? Agora, esse outro postulado, olha que interessante. Por um ponto passa uma única reta paralela a uma reta dada. Esse postulado é o postulado mais famoso de Euclides. É o postulado das paralelas. Então, ó, por um ponto, tá aqui, eu vou chamar de ponto P, passa uma única reta paralela a uma reta dada. Então, essa aqui é a reta dada, por exemplo. Então, passa uma única reta aqui, que é paralela a essa reta dada. Esse postulado é o postulado das paralelas. Por um ponto fora de uma reta, passa uma única reta paralela a essa reta dada. Postulado muito famoso, postulado das paralelas. Essa proposição é verdadeira? É verdadeira, a gente atribui um valor lógico verdadeiro para ela. Então ela é um postulado, um axioma. Consigo provar matematicamente isso? Não, a gente aceita. Não tem como demonstrar algebricamente ou numericamente isso que está acontecendo. Olha o terceiro postulado famoso também. Quaisquer três pontos distintos, então vamos lá, ó. 1, 2, 3 pontos. Então ponto A, ponto B, ponto C. Não colineares. O que significa colineares? O prefixo co e o prefixo linear formam uma palavra, colinear. Co é junto, linear é linha. Então junto na mesma linha, na mesma reta. Então três pontos que são diferentes e não estão em linha determinam um plano. É verdade, esses três pontos, se a gente ligar, a gente determina um triângulo e um triângulo é um plano, ó. Por quê? Você tem dois pontos que determinam uma reta e um ponto fora. E a gente consegue passar um plano aqui fora. A gente tem, por exemplo, o nosso plano beta. E esse plano, ele é único. Interessante, né? Então os pontos não podem ser colineares. Olha só, 1, 2, 3. Esses três pontos, eles não determinam um plano, porque eles estão em linha, eles determinam uma reta. Os três pontos também não podem coincidir, então A igual a B igual a C, isso aqui nem reta determina, porque está um ponto em cima do outro, então só determina um ponto. Então, três pontos têm que ser distintos, e não basta ser só distintos, eles têm que ser não colineares. Aí eu determinei um plano. Então olha que legal, a gente determina os entes primitivos, os conceitos fundamentais. Então esse é o início de geometria. Valeu pessoal, um abraço!